Imagine dedicar anos da sua vida a construir um negócio, superar desafios ao lado da pessoa que você ama e quando tudo finalmente começa a dar certo. Ela vai a uma consulta médica e volta com um segredo devastador. Essa é a história real de um homem que teve sua vida virada do avesso após a esposa voltar do médico grávida. Mas o que vem depois disso é ainda mais chocante. Prepare-se para uma montanha-russa de traição, reviravoltas e justiça. Não tenho certeza de onde exatamente começar com essa história. Tenho lido várias histórias neste fórum e isso tem me ajudado bastante, mas agora estou pronto para contar a minha, pelo menos por um tempo, só para colocar isso para fora. O dia D foi há quase um ano. Minha futura ex-esposa, vamos chamá-la de Jenny, e eu nos conhecemos desde o ensino médio. O irmão mais velho dela era meu amigo. A gente flertava um com o outro, mas nunca passou disso, até porque eu era 4 anos mais velho que ela. Depois de me formar no ensino médio, ganhei uma bolsa esportiva e fui para a faculdade jogar futebol americano. Infelizmente, minha carreira foi interrompida por uma lesão. Fiquei 3 meses de cama, na casa dos meus pais. Jenny ainda estava no ensino médio na época e vinha me visitar depois da escola. Posso dizer que a presença dela ajudou muito na minha recuperação. Às vezes ela ficava até o amanhecer. Meus pais se acostumaram com a presença dela e não demorou muito. Oficializamos nosso relacionamento. Eu costumava ficar deitado na cama e sonhávamos juntos com o futuro. O casamento, o que faríamos depois da minha recuperação. Eu sabia que não poderia continuar na faculdade, já que havia perdido a bolsa por causa da lesão. Naquela época, eu sonhava em abrir uma academia e gerenciar o negócio junto com ela. Não fiquei tão arrasado com o fim da minha carreira atlética. Tudo acontece por uma razão. Tudo o que podíamos fazer naquele momento era sonhar, antes que esses sonhos virassem realidade. Ela me prometeu que se juntaria a mim, mesmo estando na faculdade na época. Disse que largaria os estudos para me ajudar a tocar o negócio. Depois que me recuperei da lesão, consegui um emprego na 24 Hour Fitness. Lá, virei personal trainer e fui construindo uma lista de clientes fiéis, dando aulas em grupos. Me tornei até instrutor de yoga e oferecia aulas gratuitas em parques públicos para ter mais visibilidade. Me promovia nas redes sociais e já tinha um bom número de seguidores. Alugava estúdios para dar aulas pagas e fazia parcerias com outros treinadores para conduzir turmas. Mas eu precisava desesperadamente de um espaço próprio. 2 anos depois, abri uma academia de 230 metros quadrados. Peguei um empréstimo para comprar os equipamentos. Não ganhava o suficiente para contratar funcionários, mas eu tinha a Jenny. Ela ainda era minha namorada e, percebendo que eu precisava de apoio, largou a faculdade para me ajudar a administrar o negócio, como tinha prometido anos antes. Não conseguíamos pagar aluguel de uma casa e ainda arcar com as contas da academia. Então decidimos dormir lá mesmo, para economizar. Era uma academia pequena, mas a gente se virava. Nossa clientela foi crescendo aos poucos, mês após mês, graças ao nosso esforço e bom atendimento. Conseguíamos manter as luzes acesas. Não foi nada fácil, especialmente com a concorrência das grandes redes de academia. Cerca de 1 ano depois, o negócio começou a se estabilizar. Pagamos o empréstimo dos equipamentos e, finalmente, pudemos alugar um apartamento e parar de viver na academia. O negócio não era tão lucrativo quanto eu esperava, mas estávamos nos virando. Logo percebi que, para crescer, teria que abrir outra unidade, o que exigiria ainda mais do meu tempo. Mas a gente tinha garra e determinação para se estabelecer no ramo. Nosso sonho estava vivo, e era mais fácil trabalhar duro quando víamos o progresso mesmo que lento. Se não fosse pela Jenny, eu não sei se o negócio teria sobrevivido. Não conheço nenhum funcionário que trabalharia 3 anos sem salário. O primeiro grande problema no nosso relacionamento foi causado por ciúmes. Começaram a circular boatos de que eu teria dormido com uma cliente. A maioria das minhas clientes era mulher. Cerca de 95% da minha clientela era feminina. Não porque eu escolhi assim, mas porque a maioria dos homens tem orgulho demais para contratar um personal trainer. Já as mulheres, pelo contrário, se sentiam bem-vindas e estavam dispostas
a pagar por isso. Como essas mulheres me admiravam, começaram a competir pela minha atenção, o que gerava ciúmes entre elas. Uma delas ficou com ciúmes porque achava que eu estava dando mais atenção à outra, o que não era verdade. Então, começou a espalhar comentários entre as outras, dizendo que tínhamos algo, talvez para causar inveja ou afastar as demais. Mesmo sabendo que eu tinha namorada, começaram os rumores. Você sabe como é. Mulheres e fofocas. Jenny ficou sabendo e eu tive problemas. Jurei que nada tinha acontecido. Depois de muita conversa, ela disse que acreditava em mim. Mas eu sabia que ainda restava uma pontinha de dúvida. Ela começou a me vigiar durante as aulas, aparecendo de surpresa nos meus treinos. Ficava com ciúmes quando eu treinava mulheres atraentes, coisa que antes ela não fazia. Foi aí que as coisas começaram a desandar entre nós. Me senti muito mal com tudo isso. Eu queria fazer tudo o que pudesse para consertar aquilo. Para mim, a Jenny era mais do que uma namorada. Ela era a mulher que eu colocava acima de qualquer outra pessoa. Ela cuidou de mim quando estive doente, trabalhou no nosso negócio sem receber nada, e era minha parceira de vida. E me doía ver que ela começava a duvidar do meu compromisso com ela. Foi então que decidi pedi-la em casamento. Foi uma surpresa, porque além de pedi-la em casamento, comprei um carro para ela, que ela estava precisando muito, já que estávamos dividindo um único carro. Também fizemos uma viagem de uma semana em um cruzeiro, e ela adorou. Foi maravilhoso vê-la feliz. Quando voltamos da viagem, ela estava renovada. Aquele brilho que ela tinha no início do relacionamento tinha voltado. Era gratificante saber qual era o botão certo a apertar no relacionamento e perceber exatamente do que ela precisava, mesmo sem que ela dissesse. 5 anos depois de abrir a academia, começamos a lucrar o suficiente para contratar funcionários pela primeira vez. Jenny não precisava mais trabalhar 16 horas por dia. Abrimos também uma segunda academia, maior do que a primeira. Estávamos num ponto da vida em que começávamos a planejar formar uma família no ano seguinte. Então, veio o desastre. Jenny estava fazendo um exercício de levantamento de peso e teve uma lesão séria nas costas. Um acidente estranho. Eu a recomendei a um médico esportivo que me ajudou na minha própria recuperação, na época da faculdade. Eu ainda fazia consultas com ele a cada 2 meses. A lesão fez com que ela ficasse afastada do trabalho por várias semanas. Ela começou a fazer fisioterapia 3 vezes por semana e não podia ficar em pé por muito tempo. Foi por essa época que decidimos nos casar. Depois do casamento, ela ainda se recuperava da lesão, então ficava em casa o tempo todo, enquanto eu tocava as 2 academias com os funcionários. Era muito estresse, mas eu sempre fui trabalhador e não reclamava. Via valor em todo o esforço que fazia. O único problema era que minha esposa começou a reclamar que não estávamos passando tempo suficiente juntos. E eu achei que ela estava certa. Eu só ficava em casa cerca de 8 horas por dia, a maior parte das quais eu passava comendo e dormindo. Diferente de antes, quando trabalhávamos juntos o dia todo, ela começou a fazer amizades fora do nosso círculo social, especialmente com 2 mulheres. Não sei muito sobre elas, mas pareciam fazer bem a ela. Deixavam-na ocupada e mais animada. Logo, ela parou de me pressionar para voltar mais cedo para casa ou passar mais tempo com ela. Isso tirou um pouco da pressão sobre mim e eu pude focar no negócio, garantindo que ela tivesse um teto sobre a cabeça. Ela começou a fazer muitas compras, usava roupas de grife, pedia mais dinheiro. Muito da influência vinha dessas amigas, mas eu não me incomodava tanto, porque os valores que ela pedia eram razoáveis. E mesmo quando não eram, eu dava, porque sabia de todos os sacrifícios que ela já tinha feito por mim. Um dia, ela me disse que faria uma viagem de cruzeiro com as amigas. Era um destino que nós tínhamos planejado visitar juntos, então fiquei chateado por não irmos juntos. Mas apoiei a decisão, perguntei se ela precisava de dinheiro, e ela disse que as amigas cobririam a viagem. Com Jenny fora, eu consegui trabalhar mais horas. Chegamos a nos falar por telefone durante a viagem, e não houve nada suspeito. Até ouvi as amigas dela ao fundo, então nem imaginei que ela pudesse estar com outro homem. Mas quando voltou da viagem, ela ficou distante, menos carinhosa,
Nós sempre tivemos uma vida íntima ativa, várias vezes por semana, mas isso parou completamente. Quando eu tentava iniciar algo, ela reagia como se eu estivesse forçando. Tentei reacender a chama com mais preliminares e funcionou, por um tempo, até que parou de novo. Perguntava sobre a fisioterapia e ela dizia que estava indo bem. Antes, íamos juntos às consultas, mas ela passou a não me convidar mais. Quando eu me oferecia para ir, ela dava alguma desculpa. 3 meses depois da viagem, ela me deu a notícia de que estava grávida. Fiquei surpreso, porque achava que ela estava tomando anticoncepcional e não estávamos planejando filhos. Ela disse que tomava a pílula, mas que falhou. Eu sabia que anticoncepcionais têm cerca de 91% de eficácia, então imaginei que ela estava entre os 9% de falha. Aceitei a gravidez e comecei a me empolgar com a ideia de ser pai. Mas 2 meses depois, comecei a desconfiar de algo. Ela estava ainda mais distante, vivia no celular. Às vezes eu ligava e ela não atendia. Quando toquei no assunto, ela ficava na defensiva e arrumava motivos para discutir. Achei que era por causa dos hormônios da gravidez, então evitei brigas e fui levando. Até que uma noite, quando cheguei em casa, ela me disse que nosso relacionamento não estava funcionando. Disse que éramos mais como colegas de quarto do que um casal. Fiquei chocado. Ela disse que queria o divórcio. Foi como levar um tapa no rosto. Fiquei até zonzo. Supliquei. Disse que faria o que fosse necessário para salvar nosso casamento. Não fazia sentido para mim. Perguntei como ela podia terminar comigo estando grávida do meu filho. E ela ficou em silêncio. Perguntei se havia outra pessoa, e ela disse que não. Naquela noite, não consegui dormir. Voltei para o escritório para pensar e tentar colocar minhas finanças em ordem. Nossos nomes estão nos 2 negócios, e posso perder tudo no divórcio. Não faz sentido para mim porque ela queria destruir tudo o que construímos juntos, com tanto sacrifício. Eu sentia que havia mais nessa história. Então comecei a olhar o iCloud dela por curiosidade. E vi que ela estava mandando muito mais mensagens para alguém chamado Doutor do que para mim. Abri as conversas e estava claro como o dia. Ela estava tendo um caso com o médico que eu recomendei. Eles tinham ido juntos naquela viagem de cruzeiro, junto com as amigas dela. E o médico pagou pela viagem dela e das amigas. Fui direto para casa e a confrontei. Ela admitiu que estava tendo um caso com o médico há 6 meses. Fingiu que estava chorando, mas eu via através da encenação. Estava claro que ela já tinha desistido do nosso casamento há muito tempo. Eu só não sabia disso. Perguntei se era por isso que queria o divórcio, e ela disse que sim. Ela me destruiu. Eu não acreditava que nosso relacionamento tinha chegado a esse ponto. O médico com quem ela teve o caso era casado e tinha filhos. Para você ter ideia, eu tenho 28 anos e ela tem 24. O médico tem 43. Quase o dobro da idade dela. O que mais me doeu foi quando perguntei de quem era o bebê. Ela disse que era do médico. Por dentro eu estava destruído, mas mantive a calma. O exercício físico constante me deu a habilidade de manter a calma em momentos difíceis, e isso foi muito útil nessa hora. Perguntei a ela o quão estúpida ela pensava ser ao engravidar de um homem casado enquanto ainda era casada comigo. Ela disse que o médico estava planejando se divorciar da esposa assim que ela me contasse que iria me deixar. Respondi dizendo que ela nunca me contou. Que eu tive que descobrir sozinho e confrontá-la. Ela disse que vinha tentando me contar há 2 meses, mas não teve coragem. E que agora estava aliviada por eu ter descoberto. Ela disse que entendia a traição e como eu me sentia. E que queria me dar um divórcio amigável. Que não queria nenhuma parte da academia que construímos juntos. Ela só pediu que eu não tornasse o divórcio difícil e não manchasse a reputação do médico. Em troca, ela me daria uma saída limpa, sem perguntas, porque ela e o médico queriam se casar o mais rápido possível. Parecia que ela tinha ensaiado tudo o que precisava me dizer. Provavelmente com a ajuda de um advogado contratado pelo médico. Parecia que ela foi instruída sobre o que dizer. Doía ver como tudo aquilo saía tão fácil da boca dela. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Para mim, ela significava mais do que o meu negócio. Ela era o amor da minha
vida, e reduzir tudo o que vivemos a uma simples transação comercial, mostrava que ela já havia desistido de nós há muito tempo. Agora, sobrava para mim juntar os pedaços e seguir em frente. É difícil lutar por alguém que já te abandonou. Só porque queria um homem mais rico, ela correu para a saída. Talvez o médico tenha muito mais dinheiro do que eu, mas ele nunca vai respeitá-la, porque ele já tinha dinheiro antes mesmo de conhecê-la. Acho que ela se cansou de lutar e batalhar comigo e fugiu. Se ela fosse inteligente, teria percebido que o meu negócio estava prestes a decolar. Tudo o que construímos ao longo dos anos estava prestes a valer a pena. Eu não entendo como ela pôde lutar tanto comigo e depois desistir quando estávamos tão perto do topo. Acho que ela simplesmente não me amava mais. Descobri que o médico também estava dando o divórcio para a esposa e que estava atendendo a todos os pedidos dela para que o processo fosse rápido. Acho que, como ele ganha muito, conseguiria recuperar tudo em alguns anos. No dia seguinte, minha esposa mandou um oficial de justiça me entregar os papéis do divórcio no meu local de trabalho, o que foi humilhante e totalmente desnecessário. Liguei para ela para reclamar, mas ela já tinha bloqueado meu número. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando cheguei em casa, ela já tinha tirado todas as coisas dela de lá. Fiquei devastado. Pela primeira vez na vida, me senti sozinho, traído e deprimido. Mas não fiquei caído por muito tempo. Já passei por muitos desafios na vida. Com perseverança e segurança, assinei os papéis do divórcio para deixá-la livre para se casar com o médico. Não tentei confrontar o médico ou falar mal dele, porque isso fazia parte do acordo que assinamos. Ele me roubou a esposa e, em troca, eu não poderia dizer nada. Caso contrário, perderia o negócio que tanto lutei para construir. Foi uma posição difícil de aceitar. Mas o que eu podia fazer? Jenny, a mulher com quem passei por tanta coisa, não queria mais que eu lutasse por ela. Insistir seria chorar pelo leite derramado. 2 dias depois que assinei o divórcio, minha ex-mulher anunciou tudo no Facebook, com uma mensagem mentirosa, sobre como nós nos afastamos com o tempo, e como eu fui um ótimo parceiro. Me deu enjoo só de ler aquilo, mas tive que seguir em frente. Foquei no meu trabalho. Continuei construindo meu negócio. Ouvi dizer que o médico alugou um apartamento de luxo para os dois morarem juntos, e que deu a casa para a ex-esposa dele. Afinal, ele podia facilmente comprar outra. 2 meses depois, enquanto eu navegava no Facebook, vi uma foto dos dois juntos. O médico exibia Jenny como um troféu, mostrando a barriga de grávida, exibindo o anel de noivado de diamante. Me deu repulsa. Eles estavam por toda parte. Toda vez que eu abria uma rede social, lá estavam eles. Mas eu não podia sair das redes. Fazia parte do meu negócio. Eles ainda não estavam oficialmente casados. O divórcio levaria 6 meses para ser finalizado e o juiz assinar a sentença. Tecnicamente, ainda estávamos casados, mesmo que os documentos e a divisão dos bens já estivessem resolvidos. 4 meses depois de assinar o divórcio, vi uma notícia devastadora no Facebook. Jenny e o médico tinham ido a uma festa no lago no dia 4 de julho, com o barco dele, e o barco colidiu com outro. O médico morreu na hora. Jenny teve apenas ferimentos leves. Outras pessoas também ficaram feridas, e 2 morreram, incluindo o médico. Mesmo que eu não devesse sentir pena, pensei. Se ele tivesse ficado com a própria esposa e não tivesse corrido atrás da minha, talvez ainda estivesse vivo. Talvez nem estivesse naquele barco naquele dia. Jenny estava grávida de cerca de 6 meses. Saiu praticamente ilesa, apenas com ferimentos leves. Pensei em ligar para ela para oferecer minhas condolências, mas ela ainda tinha meu número bloqueado. 3 semanas depois, recebi uma intimação para comparecer ao tribunal. Jenny estava tentando, com seu advogado, anular o acordo de divórcio que já havíamos assinado. Fomos ao tribunal. Depois que o juiz ouviu o caso, disse a ela que o acordo já estava assinado e que não poderia ser alterado só porque as circunstâncias dela mudaram. Obviamente, ela nunca se casou com o médico, então não tinha direito a nenhum dinheiro dele. O juiz disse que o mundo não gira em torno dos desejos dela. Ela e o médico queriam um divórcio rápido para viver felizes, mas a morte tinha outros planos.
O juiz falou que o plano dela de trocar de marido não funcionou, e agora ela queria jogar tudo de volta em mim, depois de ter traído minha confiança. Ela alegou ao juiz que tinha direito à metade do meu negócio, porque construímos juntos. Disse que largou a faculdade para me ajudar na empresa e que agora não tinha como se sustentar, já que estava grávida e sem habilidades valorizadas no mercado. O juiz respondeu que ela deveria preparar o currículo e encontrar uma creche ou pedir ajuda à família. Tudo o que ela dizia era que isso era injusto, e nem olhava na minha cara durante a audiência. Disse a ela diante do juiz que tudo o que aconteceu foi escolha dela e que eu era só um espectador de toda essa tragédia. Depois que ela perdeu o caso e o juiz concedeu o divórcio conforme o acordo original, ela desbloqueou meu número e começou a tentar negociar comigo. Inacreditável. Como ela achava que ainda podia me manipular depois de tudo. Mesmo assim, até hoje isso ainda me entristece. Ela foi o amor da minha vida. Infelizmente, as coisas ficaram tão ruins para ela que ela teve que dar o bebê para a adoção e passou a trabalhar como garçonete em um restaurante. Fiquei sabendo disso porque, alguns meses após o fim oficial do divórcio, fui a esse restaurante com minha nova namorada. Planejei para que Jenny estivesse trabalhando naquele dia, para que fosse ela a nos atender. Quando ela chegou à mesa e me viu com outra, desabou em lágrimas. A intenção era sentir um gosto de vingança, ver a traição sendo paga com sofrimento, mas saiu pela culatra. Eu também comecei a chorar. Saí do restaurante. E essa foi a última vez que a vi. Jurei nunca mais me casar. Hoje, como personal trainer, dono de 3 academias e ganhando bem, encontrar mulheres é fácil. Só preciso garantir que meus bens estejam protegidos e nunca me casar de novo, a não ser com um contrato pré-nupcial blindado.